E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. Eu sou o Pedro e, como sempre, aqui comigo estão O Lucas. e a Gabi. E aí, gente, tudo bem com vocês? No nosso mergulho de hoje, a gente vai se aventurar por um tema bem interessante, viu? As teorias normativas. E já vou avisando. É um tema que coloca a gente para pensar, sabe? Porque, ao contrário de outras teorias que a gente já viu por aqui, que tentam explicar como o sistema internacional, digamos, funciona no mundo real, as teorias normativas, elas vão além. Elas se debruçam sobre como esse sistema deveria ser. Tipo, a gente coloca o nosso chapéu de filósofo. É tipo, visa sua beca de filósofo. E aí a gente pensa, como que a gente pode construir um mundo mais justo, mais ético? Exatamente. A gente adiciona, digamos, uma camada ética a tudo que a gente já discutiu sobre relações internacionais até agora. E essa busca por um mundo ideal, né, mais justo, mais ético, ela nos leva a questionar várias coisas. Por exemplo, será que a guerra pode ser justificada em alguma situação? Qual a responsabilidade dos países mais ricos em relação aos países mais pobres? Como a gente pode lidar com esses desafios globais que a gente está enfrentando, tipo as mudanças climáticas? Sim, são questões bem complexas, né? Que mexem com a gente. Com certeza. E, gente, preparem-se, porque as teorias normativas trazem à tona muitos dilemas e controvérsias. Vão ter debates acalorados, certeza. Mas antes de a gente começar a explorar as profundezas desse tema, vamos com calma. Vamos entender primeiro, de forma mais clara, o que são, de fato, essas tais teorias normativas. O que elas propõem. De forma simples, a gente pode dizer que as teorias normativas analisam as relações internacionais a partir da perspectiva da ética, dos valores. E elas têm uma conexão interessante com a escola inglesa e o construtivismo, lembra? Que a gente já abordou aqui no podcast. Sim, lembro. A gente viu que tanto a escola inglesa quanto o construtivismo dão bastante importância às normas, aos valores, né? Isso mesmo. Mas a diferença, o que torna as teorias normativas únicas, digamos, é que elas colocam a moralidade e a justiça global no centro do palco. É como se elas dissessem, ei, a gente não pode pensar só em poder e interesse nacional, a gente tem que considerar o que é certo, o que é justo para todo mundo. Entendi. É como se, em vez de a gente só observar o jogo de poder entre os países, a gente tentasse criar regras mais justas para esse jogo, pensando no bem-estar de todo mundo, da humanidade como um todo. É isso aí. E um dos grandes nomes que ajudou a gente a pensar dessa forma, a moldar esse jeito de pensar, foi o filósofo John Rawls. Ah, sim, John Rawls. Ele tem um livro, O Direito dos Povos, onde ele argumenta que os estados, os países, eles têm o dever moral de garantir a paz e a cooperação internacional. E isso vai além dos interesses individuais. Tipo, não é só cada um por si, sabe? As teorias normativas nos convidam a construir um sistema internacional mais justo com base em princípios éticos, sabe? Princípios sólidos. E o Rawls foi um dos caras que é pioneiros nesse tipo de pensamento. Sensational. E aí, quais são os conceitos-chave, assim, os pilares que sustentam essa visão de mundo, essa busca por um sistema internacional mais justo? A gente pode destacar a justiça global, que basicamente questiona a ideia de que as relações internacionais devem ser guiadas só pelos interesses de cada nação, sabe? A justiça global defende que a gente precisa buscar um mundo mais equilibrado, onde os princípios morais norteiam as ações dos estados. Seria como aplicar os princípios de justiça que a gente espera dentro de um país, né, para o mundo inteiro, buscando igualdade de oportunidades, respeito aos direitos de todos, independentemente da nacionalidade. Exatamente. E aí, gente, voltamos para a nossa segunda parte do mergulho nas teorias normativas. No bloco anterior, a gente definiu o conceito, né? E viu alguns dos seus, digamos, pilares. Tipo, a justiça global e o dever de intervenção. Isso aí. Mas como essas ideias, esses conceitos se aplicam na prática? Que tipo de dilemas elas nos ajudam a resolver? Boa pergunta. Verdade. Vamos pegar um exemplo bem atual que está sempre em debate. As mudanças climáticas. Como as teorias normativas podem nos ajudar a pensar sobre essa crise global? Olha, as teorias normativas, elas meio que nos convidam a enxergar as mudanças climáticas como uma questão de justiça global. A gente tem que pensar quem são os maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Os países desenvolvidos, né, com seu histórico de industrialização. Mas quem sofre as consequências mais graves? Os países em desenvolvimento, que muitas vezes têm menos recursos para lidar com esses eventos climáticos extremos, tipo secas, inundações, a elevação do nível do mar. Faz sentido. Os países que menos contribuíram para o problema são os que mais sofrem com as consequências. Exatamente. E aí as teorias normativas defendem que os países ricos, os países desenvolvidos, eles têm uma obrigação moral de ajudar os países mais vulneráveis a enfrentarem os impactos das mudanças climáticas. Ajudar financeiramente, por exemplo. Isso. Pode ser ajuda financeira para adaptação,
para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, transferência de tecnologia e principalmente a redução drástica das emissões de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos. É como se as teorias normativas dissessem: ei, a gente não pode simplesmente ignorar o problema ou jogar a culpa nos outros. A gente tem que assumir nossa responsabilidade histórica e agir de forma justa, solidária. É tipo, vamos colocar a mão na consciência, né? É isso aí. E esse princípio de justiça global, ele também se aplica a outras áreas, né? Tipo, a intervenção humanitária, que a gente já mencionou. Sim, sim. Vocês lembram do genocídio de Ruanda em 1994? Um episódio terrível da história. Pois é. Muitos especialistas argumentam que a comunidade internacional falhou em seu dever moral de intervir e impedir aquela tragédia. E esse episódio, né, essa tragédia, impulsionou a criação da doutrina da responsabilidade de proteger, a RDP, a RDP. Basicamente, ela afirma que a comunidade internacional tem a responsabilidade de proteger as populações de crimes contra a humanidade, tipo genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica. E se um Estado não consegue ou não quer proteger sua própria população, a comunidade internacional pode e deve intervir. Mas como garantir que essa intervenção seja legítima, né? Que ela não se transforme em um instrumento de dominação ou interferência indevida? Essa é a grande questão. As teorias normativas nos desafiam a pensar em mecanismos que garantam a legitimidade da intervenção humanitária, tipo a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, a participação de países da região afetada e a busca por soluções pacíficas sempre que possível. A gente tem que ter cuidado para não acabar piorando a situação, né? Com certeza. E esses debates todos, né, eles mostram como as teorias normativas saem do campo das ideias abstratas, né, e impactam diretamente a forma como a gente lida com crises, com desafios globais. Elas meio que nos fornecem um mapa moral para a gente navegar nesse mundo complexo e encontrar soluções mais justas, mais eficazes. É um guia para a gente não se perder no meio do caos, né? Exatamente. E falando em desafios, as teorias normativas também nos convidam a repensar a questão da desigualdade global, que é um dos maiores problemas da atualidade, né? Elas vão além daquela simples ideia de que os países ricos devem ajudar os países pobres. Elas nos desafiam a questionar as raízes da desigualdade global, a pensar em soluções que promovam justiça social em escala global. Seria como analisar criticamente as estruturas de poder que perpetuam pobreza, dependência, tipo, por exemplo, as regras do comércio internacional, o sistema financeiro global, a concentração de poder nas mãos de poucos. Então, as teorias normativas, elas não se contentam com medidas paliativas, né? Elas buscam transformar o sistema como um todo para construir um mundo mais justo, mais igualitário. É isso aí. É pensar fora da caixa, buscar soluções inovadoras que promovam o bem-estar de todos, não só de uma minoria privilegiada. Mas, como a gente já viu, né, as teorias normativas também enfrentam críticas, desafios. Nem todo mundo concorda com essa visão de mundo e alguns argumentam que elas são utópicas, idealistas demais. Tem gente que acha que é só um som bonito, né? Que não tem como aplicar isso no mundo real. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que as teorias normativas são realmente utópicas ou elas podem nos guiar na construção de um mundo melhor? No próximo bloco, a gente vai explorar essas críticas às teorias normativas e ver como elas se defendem desses ataques. A gente se encontra na última parte do nosso mergulho. Chegamos então à parte final do nosso mergulho, gente. Exploramos os conceitos-chave das teorias normativas, vimos como elas se aplicam no mundo real e agora, chegou a hora de a gente encarar as críticas. Afinal, nem tudo são flores, né? Verdade. E aí, quais são os principais argumentos contra as teorias normativas? Elas realmente são utópicas demais para funcionar na prática. É isso que alguns críticos dizem. Essa é uma das críticas mais comuns, sabe? Que as teorias normativas são muito idealistas. Tipo, elas esperam que os estados ajam com base em princípios morais, quando na realidade a gente sabe, né, que o interesse nacional e o conter ditam as regras do jogo. Sei. É como se dissessem, legal esse papo de justiça global, mas no mundo real os países só pensam em si mesmos. Exatamente, é bem por aí. E tem gente que pensa assim mesmo, viu? Parece meio cínico, né? Pois é, mas infelizmente o cinismo faz parte da política internacional. Que sentido. Muitos argumentam que as teorias normativas são ingênuas, sabe? Que elas ignoram as dinâmicas de poder que moldam as relações entre os países. E tem outra crítica também, que é a dificuldade de definir princípios morais universais. O que é considerado justo ou ético varia entre culturas, entre sociedades. E aí, tentar impor uma visão única de justiça global pode ser visto como arrogante ou até mesmo imperialista.
É tipo tentar encaixar culturas diferentes em um molde único, né? Ignorando a diversidade de valores e de perspectivas. Certo. Os críticos, eles argumentam que as teorias normativas, com essa ênfase em direitos humanos e em democracia liberal, podem ser vistas como uma forma de impor valores ocidentais a outras culturas. Essa é uma crítica que a gente precisa considerar. Com certeza. E aí, o que vocês acham? Esses argumentos, eles invalidam completamente as teorias normativas. Eu, particularmente, acho que não. Eu também não. As críticas são válidas, a gente precisa reconhecer isso, né? Elas nos ajudam a ter uma visão mais crítica, mais realista das teorias normativas. Mas a gente não pode ignorar o valor de buscar um mundo mais justo, um mundo mais ético. Concordo. As teorias normativas, elas nos desafiam a ir além do status quo, sabe? A questionar as estruturas de poder existentes, a imaginar um futuro melhor. Elas nos tiram da zona de conforto, né? Nos fazem pensar diferente. Exatamente. E elas não são ferramentas para a gente analisar a política internacional de forma crítica, para denunciar as injustiças, para lutar por um mundo onde a dignidade humana e a justiça social sejam prioridades. É isso aí. E mesmo que a gente não consiga alcançar um mundo perfeito, o simples fato de buscar esse ideal já nos impulsiona na direção certa. Verdade. As teorias normativas nos lembram que a política internacional não é um jogo de soma zero, sabe? Onde uns ganham e outros perdem. A gente pode construir um sistema onde todos têm a oportunidade de viver com dignidade, com justiça. Um sistema mais colaborativo, né, onde todos se beneficiam. Isso. E para a gente alcançar esse objetivo, a gente precisa de mais do que poder militar, poder econômico. A gente precisa de valores, de princípios éticos que guiem nossas ações. E a gente precisa de um norte, de uma bússola moral. Com certeza. E as teorias normativas, elas nos convidam a ser protagonistas dessa mudança, a construir um futuro mais justo, mais sustentável para todo mundo. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido essa imersão nas teorias normativas, que a gente tenha conseguido, de alguma forma, clarear esse tema tão complexo, tão importante. A gente tentou mostrar o conceito, as aplicações, as críticas, né? Para vocês terem uma visão mais completa do assunto. E se vocês curtiram, não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o episódio com os amigos, né? Quanto mais gente debatendo esses temas, melhor. Isso aí. A gente se encontra no próximo episódio para desvendar mais um tema fascinante do mundo das relações internacionais. Até lá!